Bom, hoje vamos ler aqui o artigo número 3 do nosso livro Pensamento e Vida, pelo Espírito de Emmanuel. E, naturalmente, nosso Chico, mais uma vez, nos dá a sua cooperação, que, por sinal, é o título do livro, do nosso assunto de hoje. Então, começando aqui. Para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o cargo. Exige-se-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Dilatados recursos nas mãos, a serviço de uma cabeça sem rumo, constituem tesouros nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem orientação é um navio à matroca, um navio à deriva. Né? Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca. E quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Daí conhecermos tantos tiranos nimbados de grandeza mental e tantos vícios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. No mundo íntimo, a vontade é o capitão, que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica. Conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos. Nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural, que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Na confecção do agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina. A máquina esperará pela competência do operário. O operário edificar-se-á no técnico, que lhe supervisiona o trabalho. O técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece aos ditames. Observamos, assim, que no estado individual, a vontade, para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio,
precisa socorrer-se da colaboração a fim de que se lhe clareie a atividade. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem, da glória divina às balizas subatômicas. O universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Muito bonito. Você pode fazer a prece. Boa noite. Depois de uma leitura profunda, gostaríamos de agradecer, Senhor, essa oportunidade de estarmos juntos, aprofundando os nossos conhecimentos e tentando, a cada dia, ser seres humanos melhores. Graças a Deus. Obrigada, Maria Silvia e Adson. Realmente parece que a gente escolheu a dedo, né, o texto de abertura, a cooperação, que fala realmente dessa segunda parte do segundo capítulo, que fala sobre o progresso moral, né? Interessante que no final do texto fala sobre o universo, que foi o início desse nosso capítulo 2, que quem é o administrador de tudo, de cada um de nós, somos nós, as individualidades, trabalhando a sua forma, pensamento para agir melhor na vida. E nós convivemos em sociedade, né? E vivemos numa interdependência. E essa interdependência, até no nosso organismo físico, à medida que, se eu não coopero comigo mesmo para ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, através mais serena das minhas formas de pensamento, eu vou estar me boicotando, né? Então, a gente vai começar hoje aqui, eu acho que hoje seremos só nós três, né? E os espíritos que estão conosco. Vocês estão vendo, né? Dá para ver direitinho. Então, aqui, só para lembrar da onde nós paramos na semana passada, que foi exatamente numa reflexão do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, né, se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, e nós entendemos que, para a gente poder progredir moralmente, primeiro a gente tem que ter uma base intelectual, até para saber qual o caminho que nós devemos seguir, né, para melhorar essa nossa parte moral. E aí ele continua perguntando como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral, fazendo-se compreensíveis o que é o bem e o mal. E nós adquirimos essa compreensão do bem e do mal através das reencarnações sucessivas, que em cada encarnação a gente tem a oportunidade de trabalhar essas duas potencialidades, e daí nós teremos a capacidade de escolha, de escolher melhor através do nosso livre-arbítrio, né? A gente vai desenvolver o discernimento e verificamos que aumenta a responsabilidade dos nossos atos, né? E a gente continua refletindo sobre o Livro dos Espíritos, ainda nessa questão da moral, quando Kardec pergunta que definição se pode dar de moral. Porque a gente fala tanto de moral, o que é moral? A moral é em relação ao que a gente tem do conceito
aqui da matéria ou é a moral de acordo com as leis divinas? Então, os espíritos falam a Kardec que a moral é a regra da boa conduta. Mas o que é a boa conduta, né? Que, de repente, o que é bom para mim não é bom para você, de acordo com a concepção de vida que eu levo, de educação que eu tive, as questões até culturais. Então, os espíritos falam que a Kardec seguinte, a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. E nós já sabemos, está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então, nós sabemos quando infringimos uma lei, quando não agimos corretamente. Isso está intrínseco, muito marcado muitas vezes pelo nosso orgulho. A gente passa por cima, mas nós sabemos quando agimos de forma indevida. Então, ele continua dizendo que funda-se na observação da lei. Nós, espíritas, temos lá no Livro dos Espíritos a terceira e quarta parte que falam sobre isso. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista o bem para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então, quando você se afasta do pensamento egoísta, você está tendo uma boa conduta. Quando você pensa nos outros também, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar de mim, mas eu preciso olhar para o todo. É mais ou menos o que o texto fala da cooperação, porque ninguém vive sozinho, né? E no livro, aqui no nosso livro Psiquiatria Iluminada, o autor citou só a questão 629, mas Kardec vai mais além. Complemento. Como se pode distinguir o bem do mal? O que é o bem e o mal? Né? Porque nós sabemos que nós somos individualidades diferentes, com graus morais diferentes, né? Graus evolutivos diferentes. Então, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que se afasta dela. É interessante que, na página 75 do livro Psiquiatria Iluminada, ele já abre aqui dizendo sobre essa questão do progresso moral e falando de vários países, da conduta que os governos estão se utilizando. Ele fala aqui, nosso progresso moral não anda nada bem. Aí fala de países que estão adotando o aborto induzido ou a interrupção dolorosa da gravidez banalizada e legalizada em grande parte dos países. Também há mais de 10 anos tendo se iniciado na Holanda, que todo mundo fala, né, que os países desenvolvidos deveriam ter uma conduta moral menos primitiva. E esse tipo de conduta que infringe as leis divinas são primitivas, sim. Tornou-se legal a eutanásia. A eutanásia nada mais é do que um assassinato. E também os suicídios assistidos e até eutanásia de bebês com anormalidade. Isso aconteceu na Segunda Guerra, quando os nazistas, quando viam que a criança nascia com alguma síndrome de Down, um dos exemplos, a criança era sacrificada. Então, esse tipo de comportamento é primitivo, é maléfico, e ele continua aqui na página 76, esse modelo de conduta que está contaminando a Alemanha e a Bélgica é preconizado e defendido pelo doutor, fala o nome do médico, um médico pediatra que defende esse tipo de conduta. O médico que deveria salvar vidas, ele estudou e faz justamente ao contrário. Então, essa conduta moral é uma conduta que vai contra a moral do Cristo. É uma conduta primitiva. É uma má conduta. Outra prática que afronta a vida é encontrada na Suíça, particularmente em Zurique, onde clínicas de suicídio assistido receberam, nos últimos anos,
centenas dos chamados turistas suicidas. Então, a pessoa está infeliz e vai lá, paga para matarem, para assistirem o próprio suicídio, além de moradores locais. Em resumo, nosso valor, que é a vida, um bem outorgado, que Deus nos dá a oportunidade dessa encarnação para nós nos desenvolvermos, para nós nos elevarmos, trabalharmos a nossa moral, a criatura reencarna e falha porque não aguenta as pressões da vida, que é um pouco do que a gente vai falar hoje. Então, daí ele entra nessa questão da moral. Então, quando a individualidade pratica esses atos, como o aborto, a eutanásia, o suicídio, ele está infringindo a lei de Deus, está infringindo ponto, e é o mal. Quando eu apoio uma conduta dessas, eu também estou infringindo a lei de Deus. Eu estou sendo como é que se usa no termo de direito? Conivente, exatamente, eu estou sendo conivente com isso. E Kardec continua que o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem do mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Daí é o que nos diferencia um dos outros. Por isso que quando nós nos espiritualizamos, quando nós, independente da religião que nós escolhemos, nós estamos dando um passo a mais do que aquele outro que não crê em nada, que é o materialista, que acha que o aborto é natural, que você não está infringindo uma lei de Deus, que acha que a eutanásia é boa, que ainda não entendeu que aquele espírito que está em coma, que está passando por aquele momento de dificuldade, é uma experiência que ele precisa passar. E nós, espíritas, precisamos aprender a lidar com isso, porque nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Então, o texto que nós lemos hoje, se eu sou uma individualidade, tenho esse conhecimento, eu não posso usar da minha conduta contrária às leis divinas, porque eu estarei sendo conivente e estarei infringindo as leis de Deus também. Porque Deus nos dá a inteligência para a gente discernir o bem do mal. É o nosso compromisso. E isso que nos distingue uns dos outros. À medida que nós vamos trabalhando a nossa capacidade intelectual, através desse estudo, que pode parecer bobagem, mas não é. A gente está se ajudando. Um está cooperando com o outro, está ajudando o outro a se renovar, a ter um novo olhar para essa vida que está tão difícil, porque se o planeta está em transição, nós também estamos. Nós também estamos passando por essa transição. E o que nos distingue é a nossa conduta moral, a nossa capacidade. Muitos têm a capacidade intelectual, conforme esse médico que o próprio autor fala, que a pessoa estuda medicina não sei quantos anos e, de repente, está ali apoiando o aborto porque o feto veio com uma deformidade. E a caridade onde fica? É a questão material. Falta o quê? Falta a humanidade. A potência intelectual está lá em cima, mas a moral ainda está lá embaixo. A asinha da moral está arrastando, porque aquela individualidade ainda está muito apegada à matéria, ainda é muito materializado. E isso, no final das contas, independente de cor, credo, classe social, cultura, onde nós estamos, em que continente, não é isso que importa. O que importa para Deus é a nossa conduta no dia a dia, é a nossa conduta moral de uns com os outros, de fazer o bem, de se importar nas pequenas e grandes coisas, e é aí que a gente vai subindo essa escala evolutiva, porque nós não estamos mais com aquele pensamento primitivo. A gente pode, às vezes, até de raspão pensar, mas não deseja fortemente o mal para o outro, porque a gente sabe que quando você deseja o mal para o outro, aquela energia volta de alguma forma para você. Então, a gente já está se desapegando dessas sensações primitivas,
dessas sensações materiais, já utilizamos melhor o nosso raciocínio e a nossa responsabilidade. Isso é o discernimento, a gente já está nesse grauzinho do discernimento, de escolher melhor o conteúdo que nós consumimos na literatura, nos programas de televisão, de rádio, das companhias que nós queremos perto de nós, para nós nos elevarmos. É isso que vai distinguir essa nossa conduta moral. E aí o autor, em determinado momento, ele fala sobre os livros de André Luiz, sobre essa beleza que é a reencarnação, que é um dos pilares da nossa doutrina, e o espírita que não acredita em reencarnação, o espírita que não se dá conta da sua importância aqui nessa vida, agora, nessa oportunidade que nós estamos tendo, ele ainda não entendeu qual é o propósito de vida dele. Então, no livro Missionários da Luz, nós temos a reencarnação de Segismundo. Segismundo foi uma individualidade que, na reencarnação dele anterior, ele prejudicou um casal. Ele matou o homem e a mulher, em consequência da morte do marido, se jogou na prostituição e o final dela foi muito triste. Quando todos estavam no plano espiritual, Segismundo ele foi recolhido do umbral e ele aproveitou a oportunidade dele na colônia e lá ele se arrependeu do mal que ele havia feito para Raquel e para o seu marido, e ele trabalhou muito na erraticidade pelo próximo. Ele trabalhou muito, muito, muito. Ele fez muitos amigos espirituais, mas ele precisava resgatar a falta dele. Todos nós estamos aqui, não é gratuitamente. Nós, de alguma forma, também estamos resgatando alguma coisa. Alguns têm os resgates mais difíceis e outros não. A gente não sabe da programação reencarnatória de cada um. Então, Segismundo, ele foi aceito pelos seus pais, porque são os nossos pais que nos aceitam. E ele ficou com medo de reencarnar, porque ele ficou com medo de falhar de novo. Mas como ele fez tanto bem para tantos espíritos, ele trabalhou tanto pelo próximo, ele foi um cooperador fiel, um servidor fiel, que é o que nós tentamos fazer, que ele foi excessivamente ajudado nesse processo reencarnatório. Então, Alexandre, nesse trecho do livro Missionários da Luz, que fala sobre a reencarnação, e que é muito importante que nós entendamos isso, porque, de uma forma geral, a gente se coloca na vida como vítima sempre, né? A gente não consegue passar por um problema sem murmurar. Só que nós já temos a capacidade e conhecimento de, através do auxílio dos nossos amigos desencarnados e de nós reencarnados, colocarmos a nossa vontade prática para levar essa reencarnação adiante, para quando a gente voltar lá para o plano espiritual, a gente chegar lá, poxa, eu fiz o melhor que eu pude. Então, Alexandre fala para André Luiz que a reencarnação significa um recomeço nos processos de evolução ou na retificação. A gente está aqui para aprender alguma coisa e cada um passa pelo que precisa passar. E aí eu coloquei esse trecho que fala do início desse nosso capítulo, que os organismos mais perfeitos da crosta procedem inicialmente da ameba. Então, se a gente pegar lá os filhotinhos e compararmos com antes do feto, o embrião, eles são muito parecidos. Só depois do desenvolvimento que você vai distinguir um animalzinho do outro, até chegarmos nós. Somos todos muito parecidos na forma embrionária. E Alexandre fala que o que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, porque nós já temos essa forma perispirítica necessária, né? Porque o nosso corpo físico, que é um modelo organizacional biológico, é cópia do nosso perispírito. O nosso corpo físico que é cópia do nosso perispírito.
Então, Alexandre nos fala, nesse capítulo 13, que na colônia, como em várias outras colônias que circundam o globo terrestre, mais especificamente em nosso lar, eles têm um departamento próprio para a formação do perispírito de cada individualidade. Por exemplo, a Fernanda, ela vai ter um probleminha aqui no estômago, que toda vez que ela ficar irritada, se ela não conseguir controlar as emoções dela, o estômago dela vai queimar. Então, nós teremos as nossas limitações até para ajudar na nossa evolução. E isso é muito interessante. Por quê? Porque mostra para nós que o nosso verdadeiro corpo é o nosso corpo perispiritual. O corpo físico é uma cópia necessária para que nós nos desenvolvamos aqui enquanto encarnados. E ele começa a falar também sobre a influência do meio. Aí a gente aqui já pulou para o livro No Mundo Maior, quando Calderaro trata com o André Luiz sobre aqueles irmãozinhos que um, de alguma forma, obsedia o outro por causa de um crime que foi cometido. E ele fala como o meio pode nos prejudicar quando nós somos invigilantes quanto à matéria mental que nós produzimos. Porque nós estamos aqui envoltos em fluidos, né? Nós vivemos em sociedade. Nós podemos controlar as nossas emissões mentais. Agora, a dos que nos rodeiam, não. Então, a gente precisa criar, né, um ponto de equilíbrio através da prece, do evangelho, boas leituras, boas músicas, para poder ter um equilíbrio para a gente não enlouquecer. Então, Calderaro fala para André Luiz, você pode observar também o homem absorve a matéria mental em todas as horas do dia. Então, nós somos uma antena que capta tudo, ambientando-se dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Então, quem é que capta isso? É a individualidade. Aí nós vamos falar rapidamente, só para mostrar da glândula pineal, porque a Débora vai falar sobre a glândula pineal no capítulo dela. A gente só vai dar uma brechinha, porque faz parte disso também. Então, a gente, se não tomar cuidado com a vibração que a gente quer se afinizar, a gente vai absorver tudo de ruim que está ao nosso redor, porque é difícil nós encontrarmos pessoas que vibrem de uma forma positiva, porque é muito mais fácil você reclamar. E aí ele fala o seguinte: em sua última experiência na crosta, quando envergava fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração recebendo uma notícia angustiosa? Isso mostra como nós somos suscetíveis às informações que nos norteiam. Aí, essa figura é muito interessante que mostra a gente vive cercado de fluidos. E quando a gente não controla nem o nosso, fica mais difícil ainda. Então, no encarnado, a absorção das energias, fluidos, vibrações e pensamentos acontece automaticamente, sendo que o perispírito processa esse material absorvido, distribuindo nos seus componentes e irradiando parte dele ao derredor do corpo físico, o que constitui nosso hálito mental, aura ou esteira psíquica, em suma, uma emissão energética automática. É claro que a gente está falando aqui da parte negativa, mas nós podemos sim, através da nossa vontade, aumentarmos o nosso nível vibratório, escolhendo melhor o que a gente consome, com quem a gente conversa, o padrão vibratório que eu quero para mim. E isso se chama o quê? A educação dos sentimentos. Aí ele fala o seguinte: por que a desarmonia orgânica, se a hora em que o curso era, muitas vezes de satisfação, de felicidade? Então,
por que que em alguns momentos a pessoa, até recebendo uma notícia boa, se desequilibra? É que em alguns momentos a pessoa recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como um fio recebe uma carga elétrica positiva. Então, a gente precisa, vejam só que interessante isso, criar um equilíbrio até nos momentos de euforia. A euforia também não é boa, é perniciosa. A pessoa que está eufórica demais também faz mal. Então, você não precisa ficar sorrindo o dia inteiro para mostrar que é feliz. É uma falsa felicidade. Então, a gente precisa criar esse ponto de equilíbrio. E como é que eu consigo isso, Fernanda? Através do conhecimento. Porque quanto mais eu me esforço para entender essas coisas, que tudo isso que nós estamos falando é doutrina espírita. E à medida que eu entendo, eu vou discernindo e vou me esforçando, que não é fácil, para vivenciar isso. Entendendo que nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. E ele fala aqui que o ponto de recepção está efetivamente no cérebro, porque nós estamos encarnados. Então, o nosso cérebro físico, porque nós temos no nosso corpo perispiritual um órgão equivalente ao cérebro, mas ele é fluídico. Então, como nós estamos reencarnados, no desencarnado também, se ele está desequilibrado, se ele está eufórico, é o perispírito dele, no cérebro perispiritual, lá no centro de força dele, vai estar harmônico ou desarmônico. Então, é esse domínio emotivo que nós precisamos trabalhar em nós. É essa educação dos sentimentos que o livro Psiquiatria Iluminativa nos propõe em todos esses capítulos, para que nós aprendamos a lidar melhor aqui, enquanto ainda estamos aqui, e quando fizermos a passagem para o plano espiritual, a gente chegar lá de uma forma melhor do que estivemos na última vez. E no nosso cérebro existe essa glândula física, que é a antena que faz essa comunicação direta com o plano espiritual, que aqui a gente vai ver rapidamente. A Débora vai fazer um estudo só sobre isso. E que Paulo de Tarso já falava. Não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que vós, e não sois vós mesmos, nós também somos deuses, deuses do nosso organismo. Nós controlamos ele. Nós somos administradores desse corpo. Nós, individualidade. E aqui é muito interessante, nesse livro do Dr. Jorge Andréa, que mostra que a glândula pineal ajuda a equilibrar as outras glândulas do nosso corpo. Então, quando ela está em harmonia, o nosso corpo físico estará em harmonia, mas ela em desarmonia, porque ela nos conecta com o plano espiritual, o nosso organismo perispiritual e físico estará todo em desequilíbrio. A glândula pineal dos médiuns, que quando está funcionando de forma mais ostensiva, ela tem esse formato de flor de lótus, é mais radiante, mas nós, que ainda não estamos trabalhando a mediunidade dessa forma, também podemos ativar a nossa glândula pineal, modificando a nossa conduta. É essa proposta da reeducação dos nossos sentimentos. E em determinado momento o autor fala sobre o capítulo 4 do livro No Mundo Maior, que fala sobre o cérebro, sobre a casa mental. Quando ele fala cérebro, nesse capítulo 4 do livro No Mundo Maior, ele está falando inicialmente sobre o cérebro no perispírito, que tanto o encarnado como o desencarnado, quando não conseguem a educação dos seus sentimentos, das suas emoções, eles entram numa sintonia de enfermidade, que nós chamamos de obsessão, que é essa abertura que é dada
entre de encarnado para desencarnado, de desencarnado para... Enfim, eu encarnada posso obsediar outro encarnado, eu encarnada posso obsediar o desencarnado e vice-versa, desencarnados podem se obsediar, tudo é questão da sintonia, é a atração dos pensamentos. E quando o Calderaro fala, a André Luiz nos fala sobre essa casa mental, ela está no nosso corpo mental, que é essa parte mais ligada, menos densa do nosso perispírito. E tudo isso está ligado ao nosso duplo etérico, que é a parte mais densa do nosso perispírito, e diretamente ligado ao nosso corpo físico. Então, esses órgãos perispirituais nós chamamos de centros de força. Em Missionários da Luz, Alexandre fala uma coisa muito importante para André Luiz, que nós nos esquecemos, porque a gente acha que vai sempre ajudar a salvar o outro, não é verdade? Às vezes o outro, aquele que a gente ama, o nosso amigo, o nosso irmão. Só que tem uma coisa interessante. Se o outro está no momento de desequilíbrio, ou se até eu mesmo estou no momento de desequilíbrio, e se eu não quero me ajudar, fica difícil, porque a espiritualidade faz a parte dela. Eles nos ajudam no momento do aperto mais forte, eles nos ajudam para que a gente tenha um mínimo de equilíbrio para pedir ajuda na casa espírita, na igreja católica, no centro de Umbanda, na igreja evangélica, aonde for. Mas eu preciso ter vontade de querer me modificar também. Se eu quiser continuar nesse padrão mental de desequilíbrio, também a escolha é minha. Então, ele fala que o desequilíbrio da mente, lembrando que sempre a mente, gente, é da individualidade. Não é o órgão cerebral, não. O órgão que nós temos no corpo físico, ele é o médium da nossa mente, porque é através dele que nós executamos o que eu, individualidade, quero. Pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É por esse motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de característicos muito dolorosos. Então, se eu estou sentindo que eu estou perturbada, se eu não me conheço, não tenho consciência disso, e for deixando que aquela obsessão cresça e chegue a uma subjugação, que de repente eu precise até ser internada, tomar remédios fortíssimos, aí são esses quadros dolorosos que chegam de uma forma que intoxica não só o corpo físico, mas antes já intoxicou o perispírito. E essas moléstias, geralmente, vão para o além-túmulo. A criatura desperta no plano espiritual com seu perispírito intoxicado, ainda adoecido. E por que isso acontece? Por causa da afinidade de pensamentos. Porque muitas vezes a pessoa não quer mudar a sua conduta moral. Fernanda, travou? Travei? Parou? Eu não estou ouvindo você. Você travou? Travou. A internet está instável aqui. Eu vou de novo. Voltou? Voltou? Sim. Voltou? Então acontece essas coisas porque a pessoa não tem essa vontade, essa força moral de modificação. Essas imagens são do livro Voltei, do irmão Jacó, que mostra a espiritualidade tentando afastar o obsessor, né? Que está lá induzindo o irmãozinho, que por sua vontade também está lá se intoxicando com a bebida. Percebam a afinidade, vejam como eles estão ligados fluidicamente nessa segunda imagem, mostra os fluidos perispirituais de cérebro a cérebro, de cada individualidade se ligando. Essa é a afinidade, gente. E isso pode acontecer conosco também, daquele que é glutão,
daquele que usa tóxicos, daquele que bebe, daquele que tem o vício de reclamar, de fumar. A reclamação também é um vício, a pessoa que só anda mal-humorada. Vejam como estão as ligações mentais do encarnado e do desencarnado. Isso não é ficção, isso é um fato. E pode acontecer conosco se nós não reeducarmos os nossos sentimentos. É o que a doutrina espírita nos propõe o tempo todo, a renovação moral. E ele fala sobre essa questão da casa mental. Porque a casa mental, ela está no nosso perispírito. Está no nosso perispírito. Ele fala de um caso, Calderaro fala de um caso, que é um dos casos que o autor citou aqui, da mente criminosa. Foi um irmãozinho que foi ajudado pelo outro, que tinha um comércio. Em determinado momento, ele se sentiu explorado e resolveu matar aquele que tinha o ajudado. E ele fez de uma forma com que ele não fosse incriminado. Mas ele, na cabeça dele, como ele ajudou a viúva, deu uma assistência, ele se absolveu do seu crime. Ele assaltou, matou, que é o que chamam de latrocínio, e depois se colocou no lugar de ajudar, né, a família da vítima e tal, e foi viver a vida dele. Só que os anos se passaram e aquele crime que ele havia cometido e que não foi punido pela lei dos homens não tinha sido esquecido por ele mesmo, que foi o próprio juiz da sua causa. Porque se as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, nós somos os juízes de nós mesmos. Então, aquela experiência daquela vida, ele arquivou no porão da casa mental dele, que é o subconsciente, o passado. Nesse subconsciente estão arquivadas as memórias pretéritas das vidas passadas e dessa vida também. E daqui a pouco eu vou falar uma coisa interessante que cabe muito bem para todos nós, que são as pessoas que só vivem o presente, o consciente, né? Que querem fazer tudo ao mesmo tempo e acabam não fazendo nada direito, que preenchem as suas vidas com todas as atividades para não pensar no passado, não vivenciar o presente de uma forma saudável, construindo um futuro equilibrado. Então, aqui Calderaro fala o seguinte, que a mente criminosa, assediada pela presença da vítima, perturbava-lhe a memória, ou seja, ele não conseguia esquecer o crime. E a região intermediária do cérebro começou a fixar essa lembrança. Porque qual é a região intermediária? É o presente, tá? Porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico. Ele não conseguia construir ideias salutares para um futuro mais equilibrado. Então, como o obsessor assediava o presente dele, ele tentava preencher o seu pensamento com as mais diversas coisas para não pensar. Era como se ele fosse um robô, ele não queria pensar em nada. Então, a gente não pode ficar estacionado em nenhum desses 3 andares. Eles precisam, de alguma forma, andar em equilíbrio. E esse irmão, como ele havia cometido um crime, que ele tirou a vida de outra pessoa para roubar dinheiro, ele ficava aterrorizado por essas recordações, assombravam irreprimível pavor em face dos juízes conscienciais. Então não adianta a gente querer fugir da nossa consciência culpada. Às vezes é uma bobagem que a gente faz, mas enquanto a gente não alivia, né, o erro cometido, a gente fica com aquilo na nossa cabeça. Então aqui Calderaro explica que esse irmão, ele cometeu um erro, sim, mas ele formou família,
ele se tornou dono de um negócio, ele ajudava pessoas, socialmente ele tinha uma posição boa, porque ele ajudava, ele era um bom pai e tal, mas lá na sua consciência ele sabia que ele era criminoso, ele não tinha paz. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma agindo e trabalhando de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Intentava a fuga através de todos os meios ao seu alcance. Então, hoje a gente vê as pessoas nas redes sociais que acordam e já postam o café da manhã, os exercícios, o trabalho, o marido, os filhos, na hora de dormir, o creme que passa na cabeça, quando vai no cabeleireiro, quando faz a unha. Gente, é exatamente isso. A pessoa não para pensar na própria vida. Aí a pessoa chega para conversar com você, eu estou triste, estou com problema. A vida que ela conversa com você é completamente diferente daquela do Instagram. Aí você fala, você não quer ir na casa espírita, ouvir uma palestra, tomar um passe? Eu não tenho tempo porque eu tenho a ginástica, eu tenho curso de inglês, eu tenho aula de violão. Então, se você não tira um tempo para cuidar do teu sagrado, porque nós somos instrumentos de Deus também, muitas vezes, quando alguém vem conversar, vem se aconselhar, nós agimos como instrumentos de Deus. Mas às vezes as pessoas não estão preparadas, porque não querem abrir mão dessas questões fúteis, porque não querem parar, não querem escolher. Elas ainda estão apegadas, gente, a essas sensações materiais, aí precisa sofrer. Aí o perispírito fica desse jeito aí. Quando dorme, se desdobra, vai para onde? Quem encontra? Porque não tem tempo de orar, porque tem que cuidar do corpo, tem que cuidar do cabelo, e não cuida do sagrado, porque ainda não entendeu que a gente está aqui O conhecido transitoriamente. ora por mim. O conhecido ora Exatamente. por mim. Ora por mim. Aí você fala, vamos juntos, e a pessoa não tem tempo. É difícil, gente, viver é difícil. Mas a gente já tem a capacidade de se reerguer, basta ter a vontade. E é interessante, quando eu estava pesquisando aqui para fazer esse trabalho, eu até comentei com a Dilson, olha aqui, as pessoas que não param têm que mostrar a vida perfeita que não existe. Então, preenche todo momento, é o dia inteiro. E é uma obsessão, essa obsessão ininterrupta que Calderaro fala para André Luiz, desse criminoso, ocasionou um desequilíbrio no perispírito de um e de outro, que refletia na zona motora e um caos orgânico. Quando eu vi essa imagem, eu tenho essa imagem do perispírito já há alguns anos, exatamente isso quando a gente fica confuso, quando a gente fica perdido, porque até nós que temos fé, a gente fica perdido. Eu fiquei. Meu perispírito estava assim. Que eu me ajoelhei e falei, meu Deus, me ajuda, porque eu não estou me reconhecendo. E aí você recebe a ajuda e você levanta e segue. Sacode a poeira e segue. E Calderaro fala para André Luiz, eu resolvi trazer isso para vocês, porque isso é importante para todos nós, porque às vezes a pessoa fala, eu sou espírita, eu estou salvo. O espírita não é obsediado, nada disso, meu irmão. Nós que já temos um pouquinho, um grãozinho de mostarda de conhecimento, que somos mais atacados, principalmente nesse momento de transição que a gente está vivendo. Aí que a chapa é quente para a gente, porque esse é o nosso testemunho de fé. Aí ele fala aqui, estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, a desoduplicata física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas, vagarosamente conquistadas pelo ser através de milênios e milênios. Então,
nós progredimos, nós evoluímos de acordo com a nossa vontade de evoluir. Nós já estamos reencarnando há muitos e muitos séculos, há milênios. Nós temos estrada, não importa quanto tempo já passou. O importante é o que nós decidimos fazer daqui em diante. Em renascendo entre formas perecíveis é o nosso corpo físico, o nosso corpo sutil, que é o nosso perispírito, que se caracteriza em nossa esfera menos densa, por extrema leveza e extraordinária plasticidade, que ele vai se modificar de acordo com a necessidade, submete-se do plano da crosta às leis de conformidade, com mérito ou demérito. Então, a gente recebe o corpo físico necessário para o nosso progresso, com as limitações necessárias, para que a gente aprenda alguma coisa, principalmente a não reclamar, que são missão ou aprendizado necessários. É que nem a Débora, não pode comer a farinha de trigo, porque ela sabe, se ela comer vai fazer o quê? Mal. Eu também tenho as minhas limitações, que eu sei que vai fazer mal. Aí um dia me dá uma loucura, vou encher a cara de refrigerante, de salgadinho frito, o que vai acontecer? Além do meu desequilíbrio orgânico, eu vou ter um desequilíbrio mental também. Então, é minha responsabilidade. Então, ele fala aqui que o cérebro é um dos aparelhos mais complexos em que o nosso eu reflete a vida. Aí a gente sente esses fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva. Por isso que cada um de nós recebe as informações que vêm de fora de uma forma diferente. Por quê? Por causa da nossa potencialidade intelectual e moral. Principalmente moral. Certa vez, eu estava acompanhando uma pessoa no passe domiciliar e vi a criatura muito doente no hospital, num estado assim muito, muito ruim. E ela veio a óbito, é uma amiga. Quando ela estava no hospital, você via que a pessoa estava indo, orava por ela. No dia do velório, eu não chorei. Aí uma das amigas olhou para minha cara, falou assim, uma maldade mesmo: "Você é fria, hein, Fernanda?" Eu falei: "Eu não sou fria. Eu tenho fé que hoje a nossa amiga está melhor do que quando ela estava com aquele corpo adoecido. Porque hoje ela saiu da prisão. Porque o nosso corpo físico é uma prisão. Nós estamos aqui cumprindo uma pena de aprendizado. Não tem problema nenhum. Agora, qual é a forma que eu encaro isso? Qual é o meu nível moral em compreender isso e vivenciar isso? É o que os livros espíritas nos indicam. Mas eu preciso ter vontade de sair da minha zona de conforto e fazer essa reeducação dos sentimentos. Para receber as coisas, a dor que bate na porta de cada um de nós, de uma forma menos sofrida. Por isso que ele fala aqui, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência que nós já agregamos de vidas. Varia de criatura a criatura em virtude da multiplicidade das exposições na escala evolutiva. Daí a nossa vontade de evoluir, de querer, eu tenho essa limitação, mas eu vou trabalhar para aprender mais. E cada individualidade revela consoante o progresso efetivo realizado. E é íntimo, gente. É individual, é esforço de cada um. Não é fácil. Aí ele fala aqui, o selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das do órgão do pensamento do homem civilizado. É claro, Deus, ele não criou os espíritos de uma vez só. Então, aqui encarnados conosco nesse planeta, nós temos espíritos das diversas classificações lá das 3 ordens que nós temos no Livro dos Espíritos, uns mais primitivos que os outros. E a percepção é diferente. Não nos cabe julgar. A questão é o que nós estamos fazendo com os nossos talentos,
Como é que nós estamos desenvolvendo essa nossa vontade? Aí ele continua, sob o ponto de vista, um encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que despendem a fonte mental de um cientista. Então, são conquistas morais. O que nos distingue um dos outros não é a nossa capacidade intelectual, não. São as nossas conquistas morais, é a nossa hierarquia moral. E, de repente, uma pessoa que hoje está reencarnada numa situação simples, de pobreza extrema, ela tem uma hierarquia moral muito maior do que a nossa. Porque está vivendo lá numa comunidade, numa situação difícil que talvez nós não conseguíssemos nessa vida. Então, são conquistas que nos diferenciam. Aí ele fala, aqui examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico e reconhecemos que todo o aparelhamento nervoso é de ordem sublime. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica, que diariamente se nutre de combustível adequado. Foi o que nós vimos no capítulo 1 e no início desse capítulo, que as nossas células têm vida. A Débora mesmo falou, são organismos vivos. Os neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os recolhem as impressões da consciência. Eu não disse para vocês que esses dias eu encontrei com uma pessoa que a sintonia dela não bate muito com a minha, ela encostou em mim e eu, na hora, eu não senti nada, mas eu cheguei em casa passando mal. Depois eu fiz uma prece e passou. Foi a energia dela que me contaminou. Não foi a minha, foi a dela. Em todo o cosmos celular agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e recepção. Aí a gente pensa, qual é a energia que eu estou emitindo? É de tristeza, de alegria, é de perseverança, é de cooperação. A mente é orientadora desse universo microscópico. A mente da individualidade, a nossa mente, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Olha aqui, gente, isso são trechos dos livros de André Luiz que eu estou pensando com o que o autor trouxe para nós e o nosso texto do Pensamento e Vida. Está tudo relacionado para a gente colocar em prática na nossa vida. Reflitam sobre esses textos. Isso não está vindo gratuitamente para a gente. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa. A gente tem visto caos, né? Socialmente, caos, desordem, as pessoas com uma má vontade. Ontem nós fomos fazer um procedimento no consultório, e as pessoas, não todas, mas uma ou outra, com uma má vontade, com uma cara feia, né? Gratuitamente. E aí, o que você faz para se proteger nisso? Você constrói um escudo fluídico com prece, né? Porque eu tenho a vontade de não me contaminar com essas energias que não são minhas. Então, o Calderaro fala, colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela lei divina a aprender, verificar, escolher, refletir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se e progredir sempre. São os verbos que nós escolhemos para a nossa vida. Eu decido repelir isso ou não? Eu decido aceitar isso ou não? Eu quero recolher esse sentimento ou não? Mas uma coisa eu quero, progredir sempre. Então, o plano objetivo recebe os atritos e as influências da luta diária. A gente não tem como fugir dessa luta direta do dia a dia, desse mundo de provas e expiações. Mas na esfera subjetiva, a gente absorve a inspiração mais ou menos intensa das inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que lhes são afim. Ou seja, a gente escolhe com quem a gente quer socializar, entre os encarnados e desencarnados.
através da nossa imantação mental. Através das nossas criações mentais, nós atraímos ou repelimos tanto os encarnados quanto os desencarnados. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, olha só, a mente prossegue o seu caminho sem recuos, sob a indefectível atuação dessas forças visíveis ou invisíveis. E Calderaro ainda diz: se existe a química fisiológica, temos aqui a química espiritual, gente. O nosso pensamento é o que atrai tudo. Como possuímos a orgânica e a inorgânica. O início desse nosso capítulo. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porque tudo coopera com tudo. Tudo está ali interligado. Nesse planeta, nós estamos interligados. Só que a gente que direciona para qual caminho a gente quer ir, através do nosso pensamento. Aqui nós trouxemos essa ilustração do livro do Dr. Jorge André. Aqui, do lado esquerdo, nós temos o nosso perispírito, mostrando os centros de força que estão mais ligados com a nossa parte espiritual, com a nossa parte pessoal e o campo fisiológico. Isso é mais no etérico, né? Que está diretamente ligado aos plexos do nosso corpo físico. Então, ele fala que no corpo físico as células se diferenciam de maneira surpreendente, apresentam determinada personalidade, conforme nós vimos no primeiro capítulo. Essa química espiritual que faz essa paisagem delicada. E tudo de acordo com o nosso, essa expressão mental que nós nos condicionamos, porque a gente sempre leva o condicionamento para o lado negativo, né? Mas nós podemos nos condicionar também a coisas boas, vamos nos condicionar a ler bons livros, a ouvir boas músicas, vamos nos condicionar a captar só notícias boas. Por que a gente tem que sempre só fixar no lado ruim das situações? Porque a vida não é só coisas ruins, a vida é repleta de coisas boas. Nós que muitas vezes nos fechamos para o negativo. E, novamente, essa imagem eu acho muito bacana, porque ela mostra exatamente, né, o nosso corpo físico, os plexos, as glândulas, mostra a pineal, e essa do lado esquerdo mostra os nossos centros de força diretamente ligados com a parte espiritual, principalmente o coronário, né? Que está ligada à nossa glândula pineal, né? Entre as sobrancelhas, no meio da cabeça, lá está a nossa pineal, que a Débora vai falar para a gente mais nos capítulos à frente. Então, o nosso pensamento é tudo na nossa vida. Se a gente ficar fixado só no lado ruim da vida, que essa nossa reencarnação ela é passageira, ela é transitória. A vida não é só isso que nós temos aqui. A vida é muito mais. A gente tem que começar a abrir o nosso campo de visão para o mais além. Porque Deus, Jesus, espera muito mais de nós. E a gente precisa arregaçar as nossas mangas. Voltando à questão da casa mental, que o autor propõe no final desse capítulo, e é muito interessante isso, como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral a que nos referimos. Né? Que essa casa mental que está lá no nosso corpo espiritual, esse corpo que nos acompanha por toda a nossa evolução, é a nossa roupagem. E nessa casa mental nós temos arquivados todas as nossas vidas pretéritas. Tem o nosso arquivo desde quando nós estávamos lá no útero das nossas mães, quando a gente programou lá no plano espiritual essa encarnação, de vir assim, assado, frito, cozido, que eu vou me propor a ser espírita, a fazer isso, aí chega aqui, a gente faz o quê? Amarelo. Amarelo.
Eu não vou fazer isso, não vou sair da minha zona de conforto. A É o que Marielle reclama. A Marielle reclama. Então, a Marielle reclama. Aí depois Não, isso quando não fala que o universo está sendo injusto, né? o Que você universo é isso. está conspirando contra Eu mim. não pedi para nascer. Não Que eu é? fiz para pedi pra merecer isso? Ai, que livro grosso! Vamos nos lembrar que a gente não precisa mais da Barça. É só pesquisar no Google. Barça é coisa do passado. Esse livro, No Mundo Maior, os capítulos 3 e 4 são de extrema importância para a nossa vida, gente. São dos livros do André Luiz. Esse livro, No Mundo Maior, ele é assim, um educandário para a reencarnação. Porque quando você compreende a tua responsabilidade do teu pensamento, que está lá tudo gravado, é claro que vai chegar no momento que você pode dar uma pancada. A gente está aqui encarnado, está na carne, não tem problema pancar. O problema é você ficar atordoado, desequilibrado, recebe a ajuda dos amigos encarnados, dos amigos desencarnados e continua no vitimismo. Aí canta lá a música Eu Não Pedi para Nascer. Tenho direito a ser feliz, blá, 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 blá. Não. Principalmente nós que temos essa luz do conhecimento. Aí tem que levar uma bronca. Então, é muito interessante a gente entender isso, que o Calderaro fala para André Luiz, ó, nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiências e noções superiores da alma, constitui campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. Se a gente não tomar cuidado, a gente desencarna com os problemas daqui e vai acordar no umbral, não vai acordar num lugar bacaninho. Se você está em desequilíbrio e desencarna no desequilíbrio, você não vai acordar numa nuvem tocando harpa. Não vai. Então é nossa responsabilidade. E Calderaro fala uma coisa nesse capítulo 4, que ele estuda o cérebro, que a gente também não pode ficar metido. Você, quando entende isso, fala, eu sou aquela pessoa que estou no 7º céu, eu só plasmo para o futuro. Não, não é assim, que senão a gente não estaria aqui na Terra. A gente não ia estar aqui no Provas e Expiações. A gente já está com a falange de Jesus trabalhando com os nossos amigos que estão ali com as suas espaçonaves já trabalhando por nós. Então, é importante a gente entender que a demora excessiva num desses planos, tanto no subconsciente, quanto no consciente, quanto no superconsciente, é pernicioso. Eu tenho que ter consciência do meu passado, eu errei, todos nós erramos. Mas eu agora me arrependi e estou no meu presente trabalhando da melhor forma para construir um futuro ainda aqui e o meu futuro no plano espiritual melhor. Eu já vou trabalhando essa consciência. Por isso que eu tenho certeza que a gente não vai para o umbral. Eu não posso afirmar isso, porque nós já estivemos lá. Nós já estivemos lá. E não foi legal. E hoje nós estamos aqui trabalhando nessa área espírita para nos ajudar, para nos iluminarmos, primeiro, que o nosso primeiro dever é conosco, depois ajudar a iluminar os nossos irmãos e todos aqueles outros que esbarram na nossa vida. Mas o nosso primeiro dever é conosco. Então ele fala aqui, que a criatura que estaciona no passado, nessa região dos impulsos, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. É aquela pessoa, vida, azar, no passado era tão bom, a gente era... Não, gente, bom é agora. Eu estava esses dias conversando com uma amiga
falei assim, Jesus, hoje as pessoas reclamam de tudo. Imagina os 6 anos de Segunda Guerra Mundial. Não tinha antibiótico, gente. Não tinha anestesia. As pessoas sentiam dor, sofriam. Não tinha remédio direito para se tratar. A população já evoluiu muito, as pessoas não conseguem ver isso. Antigamente você cortava a cabeça por causa de qualquer coisa? Fazia Há pouco tempo atrás? lobotomia. Hoje a gente já tem, a pessoa tem uma depressão, nem de repente é um troço tão grave, já tem um remedinho que não vai fazer a pessoa ficar sem a consciência, a pessoa já vai conseguir trabalhar, mas aquele remédio vai aliviar o hormônio que ela não está produzindo. Então, por que a gente teima ainda em achar que é querer reclamar de tudo? Ah, se eu tivesse feito assim, gente, não fez, errou. Segue adiante, aí vem a questão do presente. Aquilo que a gente estava comentando, das pessoas que fazem tudo de uma forma irracional, sem parar para pensar. Você pode fazer isso? Posso. Vamos fazer aquilo? Vamos. Quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada direito, porque não quer parar para pensar na própria vida. É um esforço maquinal. Eu conheço um monte de gente assim. Eu, em algum momento da minha vida, já fui assim também. Não tem problema a gente perceber a imperfeição. O problema é você perceber a imperfeição e não se modificar. Porque a reencarnação é para a gente se corrigir. Então, quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-se de uma luz edificante. Então, esse momento que nós tiramos para nós, para a gente conversar sobre isso, é muito importante para a nossa vida espiritual. Quando veio esse capítulo para mim, veio na minha cabeça tudo que eu tinha que falar para vocês. Tudo que eu tinha que ouvir para me melhorar, para me curar, porque cada um de nós precisa se curar. E o mais importante aqui, ó, o que muitos espíritas fazem, porque acham que é espírita e está salvo. Pelo contrário, os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores, que se acham melhores do que os outros, porque talvez tenham a capacidade de compreensão intelectual, mas ainda não vivenciam isso. Sofrem o perigo da contemplação sem obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Então, não é só você compreender, você precisa vivenciar, precisa se entregar. E Calderaro fala que para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável que a gente se equilibre, valendo-se das conquistas que nós já tivemos no passado, para orientar esses serviços no nosso presente, amparando ao mesmo tempo a esperança que flui no futuro. É a cooperação da leitura inicial, percebem? E aí a gente tem que se fixar em coisas boas, porque de forma geral as pessoas só vêm até nós com notícias ruins. Agora, então, que existe rede social, WhatsApp, é assim, ó, só coisa desagradável. Mas a gente faz o quê? A gente filtra. Usa a nossa vontade para filtrar o bom do ruim. E aqui é para gente, que a gente vai falar sobre isso no capítulo 4, eu e Ana, acho que é o 4, né, Ana? Na obsessão, esse capítulo 18 de Missionários da Luz é um capítulo que fala só sobre obsessão. E Alexandre fala o seguinte para André Luiz, ó, quando a criatura roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração à influência divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração. É o ora por mim, né, Débora?
Não é só falar, Pai Nosso que estás no céu, Ave Maria, sabe? Não, é você pedir e se esforçar, porque os espíritos, eles podem ajudar, podem socorrer, contribuir, esclarecer os encarnados e os desencarnados. Mas não é possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados. Quem é interessado na sua cura? Quem é o primeiro interessado na sua cura? É você, sou eu. Então, se eu não me movimentar para isso, fica difícil. Então, aqui eu não vou. Foi o caso que eu falei do início, né? Que do capítulo 4 do livro No Mundo Maior, que é um dos casos que o autor fala sobre a obsessão, que o camarada que foi auxiliado matou o que o ajudou, foi um latrocínio, e isso criou um vínculo de ódio entre a vítima e o, o autor. Só que na obsessão houve a inversão. Então, daí a gente vê que não existe vítimas nem algozes. Existe a lei de causa e efeito sendo colocada em prática. Porque Deus permite que isso ocorra, porque o crime foi cometido. Então, para que se restabeleça um equilíbrio na balança divina, é necessário esse tipo de sofrimento para aprendizado mútuo, inclusive nosso aprendizado também. Então, esses conflitos da casa mental, quando nós estamos encarnados, nós podemos, através da espiritualização, melhorar isso, através do conhecimento adquirido, que a doutrina espírita nos propõe, que esse grupo está se propondo com esse estudo da psiquiatria iluminada, é para a gente melhorar esse conflito da nossa casa mental, que é a nossa mente está no nosso corpo perispiritual, para que a gente melhore a nossa vida, porque nós nos atraímos por conta dessa afinidade moral, dessa sintonia, que é a identidade ou harmonia. O que é sintonia? Essa identidade ou harmonia vibratória. Olha que bonito, harmonia. Nós, quando nos unimos em amizade, é uma harmonia. É gostoso você estar do lado do seu amigo. É uma harmonia, são fluidos bons, com grau de semelhança das emissões ou irradiações mentais de dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados. Nesse momento, nas nossas casas, existem vários espíritos do lado de vocês, como tem aqui na nossa. Então, na casa de vocês estão entidades estudando junto com vocês, se harmonizando, porque foram atraídos. Ou existe essa desarmonia ao nosso redor, aqueles que sintonizam conosco ou têm contas para ajustar, porque a obsessão ela não acontece só por causa de ação de causa e efeito, não. Às vezes o obsessor ele vem interagir com você porque ele está vendo que você é fofoqueiro, ele está vendo que você gosta de agir no mal, então ele se liga a você por conta disso, porque o obsessor é um vampiro também. Então, ele vai sugar aquela energia que você está emanando através das suas criações mentais. Porque, veja só, a pessoa antes de beber, nós temos aí o irmãozinho com copo, ele primeiro pensa, eu vou tomar um trago, ou eu vou acender um cigarro, eu vou fumar um tóxico, o que for. Primeiro ele pensa, e depois ele materializa aquele pensamento. E é aí que nós atraímos as nossas companhias encarnadas ou desencarnadas. Essa imagem é do livro Voltei, do irmão Jacó. E eu gosto muito dela porque normalmente só chama a atenção a do obsessor, né? A do subjugador que está ali ligado com o pensamento no irmãozinho com a cara rabugenta. Tem dois obsessores. Mas lá perto da praia tem um casal
sendo abraçado por um espírito. Olha a sintonia. Quem a gente quer atrair para nós? Essa última imagem é do livro Entre a Terra e o Céu. É uma subjugação também, só para vocês perceberem os fios que ligam cérebro a cérebro de obsediado e obsessor. É a imantação mental produzida. E para encerrar esse capítulo 2, nós somos senhores do nosso destino. Através da nossa vontade, do nosso pensamento, através do nosso esforço e vontade, nós vamos sim vencer as nossas dificuldades. E para terminar com uma frase do Chico Xavier, que o autor colocou no final do capítulo, Chico fala que ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter a consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Então, novamente, aquele convite à reeducação dos sentimentos que nós devemos fazer. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa desse capítulo? Só botar o somzinho. Eu acho que ficou muito ressaltado também, nas entrelinhas, obviamente, a responsabilidade de cada um, independente da sua religião, para com os outros, para manter a harmonia, o desenvolvimento, a prevenção das doenças, no caso aí mentais, porque tudo depende, como o texto inicial que o Adilson leu, que a cooperação é a grande palavra do capítulo. Então, a responsabilidade de cada um é que me saltou aos olhos. Mas primeiro é a nossa responsabilidade de querer progredir, né? Que às vezes não adianta o outro querer te ajudar se você não quer ser ajudado. É um passo de cada vez e todos colaborando. Então, por isso é a consciência tranquila, né? Você tem serenidade quando você tem consciência tranquila. Você fez o melhor que te cabia fazer. Né? Verdade. Fazer a sua parte de dar a serenidade de você ter uma consciência tranquila. Acho que esse capítulo deixa bem claro, né, para cada um. Seu esforço individual, sua vontade é que faz você ter serenidade, de ter tranquilidade, de ter consciência tranquila, de dormir bem, porque não sabe que fez o seu melhor e o resto você entregou para o Papai do Céu fazer a parte dele, o plano espiritual fazer a parte dele, que eles também têm a parte deles a cumprir. Acho que isso é que ajuda a gente a ter ficar mais tranquilo. Se você faz a sua parte, você fica mais calmo, né? Acho que esse é, para mim, o principal parte do capítulo. É a cooperação, como a Maria Silva falou, né? A gente tem, as células cooperam entre si. Se o ser humano aprendesse que não é divisão, e sim cooperação, né? Porque as células, elas, o tempo todo, elas cooperam entre si para que o sistema funcione bem. Se cada um começar a se revoltar, você vai ter uma doença, o fígado não funciona, se o fígado não funciona, não tem digestão, aí o estômago fica ruim, aí o coração não recebe os seus nutrientes, aí o intestino não elimina nada, o rim não nutre, aí você vai virando uma confusão. Elas têm que cooperar, independente do trabalho de cada uma, se seja complicado ou não. Se você come uma comida pesada, o fígado vai ter que trabalhar mais. Ele não pode falar assim, não vou trabalhar, porque ele vai prejudicar o estômago, vai prejudicar o intestino. Então, ele tem que cooperar naquele momento e se esforçar mais para trabalhar e digerir melhor aquela comida que vai passar. Então, naquele momento, o esforço vai ser maior, vai ser dele. Então, eu acho que isso passa para a vida também. A gente tem momentos que você vai ter que se esforçar mais do que os outros, porque para cooperar com um todo, você, no momento, vai ter que se esforçar mais. E se você se rebela e não quer me esforçar, aí fica o caos como está a humanidade, né? Porque as pessoas não querem se esforçar. Elas querem que todo mundo coopere com elas, mas elas não querem se esforçar. Então, elas viram uma célula cancerígena que quer fazer sozinho a sua parte, dane-se o outro. Eu quero, vou fazer do meu jeito
Uma célula cancerígena é isso, ela começa a proliferar porque ela quer fazer do jeito dela. E não quer cooperar com ninguém, ela quer crescer sozinha, quer o fluxo sozinho só para ela, nutriente só para ela, e quer que os outros células se virem. Essa é a falta da cooperação. Então, acho que se a gente começar a fazer a correlação do micro com o macro, é isso que a gente vai ver. O mundo está do jeito que está porque as pessoas não querem cooperar, elas querem fazer do jeito delas, querem só tudo para elas, o nutriente só para ela, o oxigênio só para ela, e não quer saber se o outra célula vai morrer porque você quer tudo para você, que é o melhor para você. Então, o corpo humano ele ensina a gente, a cooperação é que a gente se entende. As bactérias cooperam com a gente coopera com a bactéria que está dentro da gente, a gente coopera com o parasita coopera com a gente. Quando a gente entra em desarmonia, aí o parasita prolifera, porque você está descompensando ele, ele começa a se rebelar. E assim o ser humano é a humanidade. O dia que ela aprender a cooperar, a gente entra num sistema, um ecossistema em simbiose, em harmonia, e aí a paz reina nesse ecossistema maior que é o mundo, que é a Terra. Até lá, guerras irão acontecer, células irão se rebelar, cidades serão cânceres, pessoas serão cânceres para a comunidade, porque elas não cooperam, elas só estão vendo a própria existência. Então, a cooperação acho que é o fundamental, a gente cooperar um com o outro, a gente evolui mais rápido. Se a gente não cooperar um com o outro, a gente demora para evoluir, porque o cada um vai se prejudicando, aí a sua evolução vai demorando, e tempo vale ouro, encarnação vale ouro, sei lá quando é que eu vou voltar, quando é que eu vou ter oportunidade de reencarnar, eu tenho que aproveitar essa daqui. Sabe-se lá onde eu vou da próxima vez? Se eu vou ter tanta cooperação, de repente eu vou parar num lugar que não tem cooperação nenhuma, que eu que tenho que me esforçar para ajudar aquela região dali. Então, tem que aproveitar o tempo. Tempo é ouro. Encarnação também. Quer comentar, Ana? Tudo que eu ouvi, praticamente tem mais nada para comentar, mas tem um aspectozinho que é importante a gente falar, que foram aqueles slides que você mostrou da questão do passado, presente e futuro, né? E no finalzinho você terminou com um lindo trecho falando da importância de também sofrer pelo passado, né? Porque hoje em dia parece que as pessoas não querem sofrer por nada, né? Vai tocando o presente para não sofrer os seus erros do passado, e aqui no nosso encontro a gente sabe que o nosso passado não é só dessa encarnação, né? É. E não pensar no futuro, né? Então são as escolhas que a gente faz no presente, porque vai tocando, porque não quer sofrer, porque sofrer está fora de moda, é brega, e não pensa nem no passado para crescer com seus erros e nem planeja o futuro, então continua errando. É o comentário que eu queria fazer. Quer comentar, Alisson? Tem aqui. Espera só um instantinho. Põe atenção. Tá, agora sim. A primeira frase aqui do livro, na página 16, quase ao final, o penúltimo parágrafo. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. E logo a seguir, já finalizando, diz o seguinte: quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Há uma música antiga, bem antiga, por sinal, que eu não conheço, mas há uma frase que eu ouvi quando criança ainda e que me marcou profundamente. A frase tem muito a ver com a cooperação, tema do nosso encontro de hoje. A frase curtinha é a seguinte: ninguém é feliz sozinho. Vou repetir: ninguém é feliz sozinho. Então, se não houver cooperação entre as pessoas de boa ou de má índole, porque a cooperação pode ser para uma coisa muito boa, como também pode ser para alguma coisa de pior,
e a gente está vendo isso no nosso dia a dia, os black blocs estão aí que não me deixam mentir sozinho. Você vê que nós dependemos sempre de uma irmandade. E é por isso que a música diz: ninguém é feliz sozinho. É a frase que eu tinha a dizer hoje. Eu tenho uma música também que eu sempre me lembro de cooperação, quando a gente mais ajuda, mais a gente é ajudado, porque se você ajuda uma pessoa, os mentores espirituais, amigos espirituais daquela pessoa, viram seus amigos, porque você está ajudando o amigo dela, né? Então, sempre que eu vejo assim que eu ajudo alguém, que eu lembro, mais uns amiguinhos, eu me lembro da música do Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos para bem mais forte poder cantar. Então, quanto mais amigos você é, quanto mais pessoas você ajuda, mais amigos espirituais você tem, mais forte você vai conseguir cantar, porque mais força você vai ter de cantar, porque ser mais ajudado será, né? Você vai ter mais força pela sua frente, mais cooperação do plano espiritual, porque você coopera com os outros, então você tem o mérito de receber mais ajuda por mais ajudar. É assim que funciona a meritocracia espiritual, porque tem meritocracia espiritual, né? Ninguém chega de lugar nenhum de graça, você tem que se esforçar para ter mérito, até o livre-arbítrio seu, cada vez mais que você vai progredindo, evoluindo, você vai tendo um livre-arbítrio mais expandido, né? Do que se você não tem capacidade, você não pode dar um livre-arbítrio para uma pessoa que não tem ainda capacidade de utilizar, porque ela vai fazer um bando de besteira. E o plano espiritual não vai deixar. Então, à medida que você vai evoluindo, você vai tendo um livre-arbítrio maior, uma capacidade maior de escolhas. Isso facilita a sua evolução, a sua encarnação, você tendo maior chance de fazer escolhas. Então, vamos ter 1 milhão de amigos para bem mais forte poder cantar. Aqui eu já tenho 4. É isso aí, é verdade. Quanto mais a gente. Mais uma coisa que eu quero dizer. Você tem que botar o teu som. Na maçonaria tem uma frase que diz, por essa questão de quem gosta da maçonaria. Há muita gente que não gosta. Cada um no seu cada um. Põe teu som, Alisson. Põe teu som. Botar o teu som. Novamente. Agora sim? Bom, o importante dessa milonga toda que eu estou dizendo é fazer o bem sem olhar a quem. Meu pai era maçom. Quando ele morreu, ou fez a passagem para falar a nossa linguagem, o que aconteceu? Mensalmente vinha embaixo da porta para os colegas dele, que pertenciam à maçonaria, um envelope com dinheiro que minha mãe recebia. Como ela tinha ficado viúva muito jovem, mandavam dinheiro para ajudar a nós, que era minha mãe e eu. Nunca soubemos quem eram as pessoas que ajudavam. Por isso que essa frase cooperativa foi fazei o bem sem olhar a quem. É isso. Agora, que interessante do planejamento espiritual é que quando veio a ideia de fazer esse estudo, né? Veio na minha cabeça que era para fazer o pensamento e vida como livro de abertura. E os textos que caem do livro Pensamento e Vida cabem exatamente com cada capítulo que a gente aborda, né, com os temas, e dá para fazer a correlação exatamente para a gente empregar na nossa vida, né? Que a proposta é exatamente essa, empregar no nosso dia a dia para nós cooperarmos cada vez mais uns com os outros, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Virtualmente e calorosamente. A nossa casa está cheia de gente, a de vocês também. A gente está junto, cooperando conosco, com o plano espiritual, para uma harmonia dessa sociedade que, de uma forma geral, anda tão enlouquecida,
mas graças a Deus a gente encontra um ponto de equilíbrio para não enlouquecer junto, porque a gente sabe que até o mal é passageiro, né? Então é isso, queridas. Vou pedir para Maria Silvia fazer a prece. Muito obrigada. Foi ótimo Agradeço estar com a Deus. vocês. Maria Silvia, teu som está muito baixo. Eu não sei se é só para mim, mas está muito baixo. Estão me ouvindo? Pouquíssimo. Está baixo. Mas ele está liberado aqui no meu telefone. Não tenho como aumentar. Ah, não sei. Então, posso pedir então para a Ana fazer a prece? Pode, porque eu não tenho como aumentar aqui. Ah, tá. Não, mas tá, tudo. É porque eu não sei se ela queria botar mais perto do fone, mas ok. Mestre Jesus, espíritos amigos, presentes ao nosso lado nesse momento, nós agradecemos o estudo de hoje. Pedimos que limpem os nossos corações, que inspirem as nossas mentes, que alcancem as pessoas que a gente ama, que precisam da nossa ajuda, da ajuda espiritual. Que possamos a cada dia amadurecer no nosso desenvolvimento. E a cada dia o Senhor nos dê a oportunidade de vencer as nossas limitações, de tornarmos melhores a cada dia, que possamos nos desenvolver. Provas não faltam. Então, pedimos força, perseverança, pedimos que continuemos juntas, estudando, trilhando o nosso caminho. Que o Senhor possa nos dar sua bênção até o próximo encontro, possa fortalecer nossa saúde e inspirar o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, meninas. Beijo no coração.